Gente, Netanyahu decidiu definitivamente pela ocupação total da faixa de Gaza. Essa decisão teria sido tomada, por enquanto, nos bastidores, mas as informações já estão circulando aí a respeito dessa decisão, definitivamente, e não é uma novidade. Para quem está aqui acompanhando, isso não é novo. Pode ser novo para o mundo, você vai ver aí toda uma repercussão, porém, a partir do momento que as imagens que o Hamas fez dos reféns caquéticos lá, os reféns totalmente, né, magros, passando fome, já contando os dias da morte, um dos reféns teve que cavar a própria cova numa propaganda que o Hamas divulgou, não foi Israel que divulgou, foi o Hamas que divulgou as imagens de tortura contra os reféns israelenses. E aí, a cada dia que o Hamas se recusasse de entregar os reféns, Israel tomaria um pedaço de Gaza. Pois bem, já tomou 80% e agora foi dada a decisão de tomar 100% da faixa de Gaza. O Hamas não terá mais Gaza. Essa foi a decisão. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tomou uma decisão pela ocupação total da faixa de Gaza, incluindo operações em áreas onde reféns são mantidos, disse uma fonte do gabinete do primeiro-ministro nesta segunda-feira, à noite. Além disso, na manhã desta terça, uma autoridade israelense disse ao Jerusalém Post que Netanyahu convocará uma ampla reunião sobre Gaza e um acordo de reféns, observando que o primeiro-ministro está considerando todas as opções disponíveis em relação aos próximos passos. A autoridade israelense acrescentou que o enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, a Gaza, vamos traduzir aqui porque retornou aos Estados Unidos para se encontrar com o presidente e chegou a um amplo consenso de que um acordo deve incluir todos os reféns. Ou seja, não há acordo até agora. O Hamas não aceita nenhuma proposta, o Hamas dificulta, o Hamas não quer um acordo, o Hamas quer a guerra total e é o que ele vai conseguir. E a decisão, a única forma de libertar os reféns e de terminar a guerra é a tomada total do território da faixa de Gaza, que depois será repassada aos americanos. Aí houve ali várias opções na mesa de entregar para uma administração americana que vai fazer uma transição para países árabes, né? Também está na mesa a anexação total por parte de Israel. Tudo está na mesa, mas o que foi decidido a IDF vai tomar Gaza completamente a partir desta semana. E nós vimos o Hamas numa pausa que foi dada enquanto se decidia o que fazer com Gaza. O Hamas criou toda uma propaganda, movimentou o mundo todo contra Israel, os países europeus ameaçando que reconheceriam a soberania de um Estado palestino, né, a solução de 2 estados. E aí, o Hamas, como ele só tem um objetivo nesse mundo, que é a destruição, ele acabou divulgando a propaganda nazista dele, né, com os reféns, o que eles fazem com os reféns. E isso definitivamente deu um alerta e um sinal do que deveria ser feito na sequência. Lembrando também que o Witkoff esteve na faixa de Gaza, esteve tentando negociações, mas não teve êxito. Nada resolveu a não ser a guerra. Agora, vai dizer para o mundo que o Hamas não quer outra coisa senão a guerra. O Hamas nunca quis 2 estados, nunca quis soberania. Ele sempre quis destruir Israel, sempre quis a guerra. A guerra movimenta muito dinheiro, a guerra ela move a opinião pública e a guerra arrecada muitos fundos. Para quem? Para o povo de Gaza? Não, para os donos do Hamas. Os comandantes, que têm fortunas de bilhões. Vocês não fazem ideia, mas as fortunas são bilionárias. E aí, a partir das imagens que foram divulgadas dos reféns, constatou-se que lembraram que o Hamas é terrorista, porque
O que se fala mediante essa guerra? Apenas do povo palestino, que está lá passando fome, sim. Existe toda essa dificuldade, existe fome, as pessoas morrem pessoas inocentes nessa guerra. É uma guerra. E Trump deixou bem claro isso. Ora, não está acontecendo um genocídio em Gaza. Primeira coisa, né? Quando foi perguntado. O que está acontecendo lá é uma guerra. E pessoas morrem na guerra. Porque é uma guerra. Ok? Mas como é Israel que está tendo que lutar essa guerra, o mundo se volta contra Israel. Porque nós não vemos a mesma repercussão, principalmente na mídia, em relação à Rússia, em relação a Putin. Não temos essa mesma repercussão. A mesma gana. Nós não vimos movimentos estudantis nas universidades, nas ruas, para que Putin pare a guerra em Gaza. Coitado dos ucranianos, certo? Mas, quando é Israel... E aí é o seguinte, o mundo lembrou, os países lembraram por que Israel está lutando a guerra quando o Hamas começou a divulgar as imagens dos reféns, as imagens de chacota com os reféns. E foi a mesma coisa. E aí, se nós tivéssemos a tecnologia que temos hoje lá, nos anos 40, na Alemanha, nós teríamos visto, né, o partido nazista, né, a SS, Goebbels, utilizando essas imagens para fazer a propaganda nazista que eles faziam. Foi o que o Hamas fez aí nos últimos dias. Olha só, um ataque dos Houthis do Iêmen com míssil balístico a Israel nesta noite, e a Força Aérea israelense interceptou um míssil que foi lançado. Após o lançamento, alarmes foram acionados esta noite, né, de segunda para terça, em Cefelá, Judéia e Israel Central. As forças de defesa de Israel relataram que detectaram um míssil lançado do Iêmen contra o território israelense e os sistemas de defesa interceptaram a ameaça. A MDA informou que até o momento não houve relatos de vítimas, porém, milhares de pessoas, aliás, milhões, né, corrigindo, foram para abrigos. Todas as vezes que um míssil balístico é lançado do Iêmen, a população é obrigada a buscar aqueles bunkers, né? Ou a sala segura, que fica dentro de apartamentos, ou os bunkers que estão lá no subterrâneo de prédios, de uma casa, nos kibbutzim. Existem lá as instalações apropriadas para que a população se proteja de um eventual míssil que venha a cair. E o problema maior não é nem somente o míssil propriamente dito, mas os destroços após ele ser abatido pelos sistemas de defesa de Israel. E os destroços causam bastante estragos, estilhaços, podem inclusive matar quem for alvejado, né, quem for atingido por esse projétil que é gerado após a interceptação do míssil balístico. Então, mais uma vez, o Iêmen atacou Israel. Já há alguns dias não havia um lançamento e ontem acabou fazendo um lançamento contra Israel. E nós vemos que existe ainda um grande problema a ser resolvido também no Iêmen. O ministro da Defesa israelense, há alguns dias, agora o foco está totalmente voltado para Gaza, mas há alguns dias atrás o ministro Israel Katz, que é o ministro da Defesa, disse que acontecerá no Iêmen o que aconteceu no Irã, ou seja, uma guerra ampla, com múltiplos ataques, múltiplas missões, que pode durar dias para destruir a infraestrutura utilizada pelos Houthis para atacar Israel. Agora, como isso vai se dar é o que nós vamos ver no desenrolar aí das próximas semanas. Então, para você que chega agora, Israel essa noite sofreu um ataque com míssil balístico dos Houthis, graças ao sistema de defesa, graças a Deus, primeiramente, né, que protege Israel, mas ao sistema de defesa que tem a capacidade de interceptar esses mísseis, a maioria dos mísseis, quase que 99%
dos mísseis lançados pelos Houthis são interceptados. Por enquanto, até agora. Né? Mas, desde que começou a guerra no Oriente Médio, quando Hamas invadiu Israel em 7 de outubro de 2023, nunca esqueça disso, nunca esqueça essa data, e sempre lembre essa data para quem falar dessa guerra. Em 7 de outubro de 2023, o Hamas invadiu Israel, matou mais de 1.200 israelenses e sequestrou mais de 251. 20 deles ainda estão nas mãos do Hamas. Nunca podemos esquecer o porquê que essa guerra começou, porquê que Israel está lutando contra o Hamas na faixa de Gaza, contra o Irã, contra os Houthis, contra a Jihad Islâmica, contra o Hezbollah, porque todos passaram a atacar Israel depois desta data fatídica de 7 de outubro. Nós estamos indo para 2 anos de guerra ininterrupta. Temos agora uma pausa na guerra com o Irã, temos uma pausa com o Hezbollah, que está se organizando no sul novamente do Líbano para voltar os combates contra Israel. Temos o Hamas, que se recusa a devolver os reféns, se recusa a aceitar um programa de cessar-fogo, se recusa a terminar a guerra em Gaza. E nós temos o Irã se reorganizando de todas as formas, inclusive anunciando que aniquilaria Israel em 48 horas, inclusive sai um aviso da Rússia. Já vamos falar sobre isso. A Rússia emitiu um alerta para os seus cidadãos que estão no Irã. E ela sendo enfática e clara, haverá um novo ataque de Israel e dos Estados Unidos no Irã. Então, gente, eu separei aqui